Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Eu sou o Renan, host e também fisioterapeuta. E hoje estou aqui com a doutora Beatriz. Então, doutora, principalmente muito obrigado pela participação, por aceitar participar do nosso projeto. Então é uma honra você estar aqui com a gente. Então hoje a gente vai conversar tudo sobre a sua especialidade, sobre a sua carreira, tá? Todas as suas histórias de vida, que a gente já sabe que é bem ricas. Obrigada. E aí, queria que você se apresentasse um pouquinho aqui pra gente. Obrigada. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Beatriz Lima, sou médica dermatologista, sou aqui de São Paulo mesmo. Eu também sou professora de dermatologia, tenho muitas faces por aí, também já fui médica voluntária na África, a gente vai citar um pouquinho. Meu consultório atualmente é em São Paulo, eu também dou aula em São Paulo e eu também sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Que legal, bastante coisa ali, né, no currículo. E também tenho o Instagram, que trabalho bastante lá, viu? No Instagram. E aí até, doutora, eu queria trazer esse ponto, queria que você me contasse, né? Então, a sua trajetória. Então, hoje você faz muitas coisas, você já atingiu um patamar ali na carreira bem interessante. Obrigada. Queria que você contasse lá desde o início. O que te motivou a fazer tanta medicina, depois a dermatologia em si? Perfeito. Bom, eu não fui uma pessoa que sonhava em ser médica desde criança. Eu queria ter uma profissão que eu pudesse ter contato com pessoas, porque essa é uma habilidade importante que eu tenho, de relacionamento e gostar de pessoas, mas eu tinha um pouco de medo de ser médica, porque eu queria ter um pouco de liberdade, eu achava que não teria essa vida, né? Bom, como é que acabou entrando a medicina de fato? Eu sempre fui uma aluna muito, muito, muito nerd. Eu sempre tive muita facilidade para estudar e aprender idiomas. Então, eu era muito destacada nesse ponto de vista, assim, na escola. Então, todo mundo falava, Bê, olha para uma carreira que vai te aproveitar essa sua habilidade de estudar, né? Então, além de tudo isso, eu ainda sou uma nerd. Então, comecei, enfim, a olhar com olhos carinhosos a possibilidade de ajudar pessoas, a possibilidade de juntar essa minha habilidade de estudar, de ir bem nas provas, né? Eu sabia que não ia ser um caminho fácil e talvez também a motivação de gostar de desafios que eu tenho. Uhum. E aí, optei por ser médica. Quando eu entrei na faculdade, eu não sonhava em ser dermatologista, eu sonhava em ser pediatra, porque eu amo muito criança até hoje, mas eu entrei com a cabeça aberta e eu percebi que pra mim, doía muito ver criança doente, assim, né? Uma coisa é a gente ver as crianças aí correndo, andando, né, saudáveis, e outra coisa é ver crianças doentes, e percebi que eu ia ter que olhar para outras áreas, e eu sempre amei moda, sempre fui muito vaidosa, e sempre gostei muito desse assunto beleza e afins, então eu fiquei dividida entre a cirurgia plástica e a dermatologia. Tinha essa dúvida. No final da faculdade, acabou que eu prestei residência de cirurgia para fazer plástica depois e passei. Então, ia seguir uma carreira nessa área, mas vou contar tudo então, tá? Depois, como eu já tinha essa dúvida, no final da faculdade, eu optei por ser médica da Força Aérea, porque quando a gente vem ser médico da Força Aérea ou das Forças Armadas, eu ganhava o direito de trancar a minha vaga na residência. Então, eu usei essa oportunidade e também usei essa oportunidade para aprender a ser médica, né? Eu sentia que um pouco de insegurança, assim como todo mundo que sai da faculdade sai com carimbo na mão e te largam na vida. Então, eu senti que eu ia começar a trabalhar de uma maneira amparada. Também pensei na parte financeira, porque a gente sabe que você vai trabalhar em qualquer lugar, eles dão calote. Então, eu sabia que nas Forças Armadas eu ia ter um fluxo financeiro, ali, né? Uma segurança para começar a minha vida. E cumpri esse ano, inclusive fui médica aqui do CTA, da Força Aérea Brasileira, aqui em São José dos Campos. E voltei para São Paulo, depois do ano que eu fiz o contrato com a Força Aérea, para fazer a minha residência. Comecei minha residência, cursei uns 6 meses, passei alguns estágios, a residência de cirurgia geral, e não encontrava
felicidade em nada que eu fazia na residência. Esse pra mim foi o principal sintoma. Então, os serviços maçantes são maçantes, eu não gostava, mas a hora que teoricamente seria legal na residência, eu também não gostava. Então, eu comecei a achar um saco entrar em cirurgia, e eu falei, nossa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me tornar uma cirurgiã? Como é que eu vou tirar um plantão como cirurgiã? Né? Não quero isso. Junto com isso, também tinha um desejo de viver mais, né? De conhecer, de viver algumas experiências. Então, eu decidi sair da residência de cirurgia geral, mais ou menos no meio do R1, e me voluntariei para ser médica na África. Que legal. E foi assim que, então, eu me tornei médica voluntária na África. E lá você fazia especificamente o quê? Tudo. Tudo que você puder imaginar, né? Lá eu trabalho para uma ONG chamada... Eu fui, né? Na verdade, então, desde 2014, eu sou voluntária da ONG Missão África. Eu já fui várias vezes para a África, depois dessa primeira ida. E a gente atua em Moçambique. E lá faz tudo, né? Inclusive, assim, troca a fralda de criança, o que precisar a gente faz comida, mas cuida de tudo que tem. Então, cuida de idoso, cuida de criança. Eles são carentes de tudo, absolutamente tudo, assim, sabe? Tanto é que, assim, uma parte do nosso trabalho, a gente trabalha durante o dia e depois vai distribuir cesta básica à tarde, faz tudo que tem que fazer. Tem toda a parte não só médica, mas social. Exatamente. Tem tudo isso que envolve, né? Exatamente. E daí passei esse tempo lá, e aí quando eu voltei, esse período, eu já tinha trabalhado em PS. Eu sabia que essa vida era horrorosa, que a qualidade de vida estava muito ruim. Foi uma época que, quando eu entrei na faculdade, começou a ter esse boom de abrir outras faculdades. Eu estudei na Faculdade de Medicina do ABC, que é uma faculdade muito tradicional, mas começaram a surgir faculdades novas. Então, começou a ter essa desvalorização de médico que a gente está vendo que hoje... Tá difícil, né? Tá bem mais difícil do que já foi, cada dia tem mais médicos, a qualidade das vagas tá pior. Então, desde cedo eu já percebi que o único caminho de eu não viver essa vida que não estava me agradando era ser especialista. E uma coisa que nesse período eu lembro que foi muito importante pra mim é que essa vida de PS corrido, meta de paciente para atender, não dormir, isso daí tava matando a médica que eu sonhei ser, sabe? Ninguém sonha em ser médica nesse modelo, sabe? Uhum. Então eu falei, não, eu vou criar o meu trabalho dos sonhos. E desde então eu trabalhei para estar aqui. Fiz dermatologia e aí depois cumpri os requisitos para ser especialista pela sociedade e agora fui aprovada na prova de título. Que legal. Muita coisa que a gente pode abordar, muita história ali talvez, né? Obrigada. E aí até vamos fazer no passo a passo ali, pensando no que você fez, claro. Né? Aí a gente chega até também onde você tá hoje, o que você faz hoje, né? Pensando, né, tanto nessa parte de docência também quanto nessa parte clínica em si, né? Perfeito. Me intrigou bastante essa história da África. Se você puder compartilhar um pouquinho de como que foi esse processo, o que você viveu lá, como que até você enxerga, relacionando aqui a parte médica lá, toda essa questão que envolve o país em si, né? Todas essas dificuldades que você viveu. Olha, eu vou te falar uma coisa de uma maneira resumida, mas é muito difícil tentar explicar. Quando a gente imagina uma situação difícil, a gente não consegue imaginar o nível da dificuldade de lá, tá? Nos meus primeiros dias na África, eu vi algumas cenas que eu nunca sonhei que eu ia ver na minha vida. Eu vou contar uma delas, tá? Tá. A gente encontrou, a ONG já conhecia uma menina chamada Eva. Inclusive, hoje, eu vou dar um spoiler, ela é um personagem da ONG, tá? E a gente conheceu a Eva, era uma menina que tinha HIV, né? Que é uma doença endêmica na África. E a Eva não estava tomando as medicações, os antirretrovirais. E eu perguntei pra ela, eu falei, Eva, por que você tem a medicação e você não tá tomando? Adivinha o motivo? Não tinha. Ela não tinha água pra engolir o comprimido.
Nossa. Então, assim, de todos os motivos possíveis que eu pensei que alguém não faria o tratamento do HIV, eu nunca imaginei que é porque ela não tinha água para engolir o comprimido. E tem uma história muito engraçada também, para exemplificar um pouquinho do que eu vejo lá, que no primeiro dia que eu cheguei lá, tinha ali onde a gente ficava, era como se fosse uma pastoral, assim, de uma igreja, como escola, né, que chamava Jocum. E eu vi que tinha uns cachorrinhos filhotes chorando de fome. Então, o que eu fiz? Eu esperei as pessoas comerem, juntei o restinho dos pães, enfim, e fui dar pros cachorrinhos, né? Aquela inocência, né? Quando eu saí com o restinho de comida, assim, de todos os médicos, das pessoas, vieram 3 crianças correndo, assim, da porta, com tia, não dá pro cachorro, não, a gente não comeu até agora. E elas se mataram pelo resto de comida que eu ia dar pro cachorro. Isso foi na minha chegada na África. Nossa, eu acho que eu levei um tapa na cara ali, eu falei, nossa, eu vou passar por situações que eu nem sonho na vida. Então, assim... Você chegou a ficar quanto tempo lá? Toda vez que a gente viaja na missão, a gente fica mais ou menos um mês, assim, né? Eu acho que foi em torno disso na primeira vez. Com certeza, em um mês você viveu, parece que foi um ano, né? Foi Muito impactante ali na sua vida, né? E até... trazendo esse ponto, quanto que isso te fez crescer até na sua profissão, até na parte pessoal também? Olha, eu acho que... Bom, como pessoa, isso muda todo mundo, né? Mas o que eu acho que a África fortalece enormemente a minha espiritualidade, a minha conexão com Deus, o meu propósito no mundo mesmo, né? Porque... Você concorda que, assim, pra eu ter realizado todos os meus sonhos, né? Eu vim de uma família... Assim, não era uma família pobre, mas era uma família simples. Eu não sou herdeira, tá? Dizendo assim. Então, Deus me permitiu seguir uma trajetória de chegar até aqui. A vida não tem que ser boa só pra mim. Eu tenho que compartilhar isso, você não concorda? Sim. Deus me deu essa oportunidade porque Ele espera de mim, né? Ele espera que eu use isso e que eu seja canal também. Então, esse fortalecimento pra mim é muito importante. E eu acho que desenvolver a compaixão, habilidades humanas. Habilidades como humanas, como uma humana, como uma pessoa que distribui amor, que se preocupa com a casa, com o alimento das pessoas e muito de habilidade de relacionamento também, porque eu acho que eu já tinha muito essa característica de facilidade de lidar com pessoas, mas lá eu acho que desenvolvi muito, porque assim, eu tenho desde amigos analfabetos na África, né, que eles sentem saudades, e assim, pessoas que nunca viram um celular, por exemplo, e eu tenho carinho por elas, e a gente se comunica através da ONG, até amigos milionários, ou seja, eu sou amiga de todo mundo. Aliás, inclusive eu brinco, né, se deixar eu com o cabo de vassoura, eu faço amizade com ele, porque a minha habilidade de me relacionar ficou muito potencializada, sabe? Que legal. E aí até... Isso é uma coisa que a gente às vezes vê que falta, né? Um pouquinho dessa empatia, até na própria prática da área da saúde em si. Vejo isso da minha área, também, se você puder compartilhar que isso tem também na sua, acho que você deve ter essa experiência. Sim, com certeza. Que é esse cuidado bem focado, principalmente centrado na pessoa, né? É verdade. Hoje a maior parte do meu, aliás, 100% do meu trabalho é na dermatologia, e a gente sabe que apesar da dermatologia ser a especialidade médica que mais tem doenças catalogadas, tem mais de 1.500 doenças, a dermatologia é a especialidade médica que mais namora com a estética e com essas dores de autoestima e, enfim, esses estigmas, né? Dificuldade lidar com o envelhecimento e tudo isso. Então, eu acho que... Como é que eu acabo comunicando tudo isso? Eu sempre tenho uma habilidade de enxergar o potencial da pessoa além da beleza. Uhum. Então, vamos dizer assim... Eu só consigo embelezar uma pessoa que é bonita por dentro. E o que eu acho que é um potencial muito grande meu com as minhas pacientes é fazer elas enxergarem que elas são bonitas por dentro. Então, às vezes, existem mulheres que vão no consultório e elas, tô feia, tô velha. E eu amo potencializar tudo que elas têm de bom. Então, olha, construir uma família é um tesouro,
construir uma carreira é um tesouro. Então, calma, você já é uma pessoa maravilhosa. Aqui a gente só vai subir sua sobrancelha, entendeu? Assim, não é o que eu vou fazer que vai te tornar maravilhosa. Você já é maravilhosa. Então, essa é a minha habilidade de ressaltar pontos positivos. E eu faço isso com as minhas pacientes, eu faço isso com as pessoas ao meu redor. Algumas vezes eu faço isso até de maneira intencional, mas sem intenção também eu acho que é o mais mágico e torna essa minha habilidade de conexão aí importante na minha vida, sabe? Isso daí é engraçado porque eu acompanho muitos alunos e eles têm dores, né? Eu sou professora de dermatologia, preceptora e dou aula tanto teórica quanto aula prática. E às vezes os alunos que têm falhas técnicas normais de aluno, né? Ninguém sai da faculdade sabendo fazer uma cirurgia, sabendo fazer um botox, um preenchimento, e eles se cobram muito. Então, acho que essa minha capacidade de ser carinhosa, de enxergar a pessoa e passando esse encorajamento, enfim, vai me fazendo ser uma pessoa que é agregadora nos ambientes onde eu frequento e, consequentemente, essas pessoas me agregam de volta, sabe? Que legal. E aí, até pensando um pouco na dermato em si, a gente vê que tem muitas doenças, então vamos dizer que vai essa parte um pouco mais clínica, mas também a área está domada também por muito procedimento estético, né? Então, eu queria que você desse um panorama geral até do que você aplica no dia a dia, de como que funciona mais ou menos essa diferenciação, vamos dizer que essa subespecialidade dentro da própria especialidade. Perfeito. Bom, para ser bastante transparente, existem muitos médicos que só seguiram a área estética e também tem muitos dermatologistas que só seguem para a área estética, né? Como é que eu decidi lidar com tudo isso? Eu decidi que, mesmo que eu faça essa parte estética, eu não vou deixar de ser uma boa médica e ter uma postura de médica com os meus pacientes. Então, mesmo que o paciente chegue na minha frente com uma queda de cabelo, com um desejo de um bioestimulador, no mínimo, pelo menos na primeira avaliação dele, na minha consulta dura em torno de 1 hora e meia, ele vai ser examinado 100%. Ou seja, eu olho a pele dele inteirinha. Se precisar, eu faço dermatoscopia, que é um exame complementar pra gente avaliar as pintinhas. Porque, às vezes, a pessoa não sabe que ela tem uma pintinha atrás da orelha, uma pintinha na planta do pé. E eu acho, na minha opinião, né, não é um julgamento externo, eu acho um absurdo a pessoa ter passado na frente de um dermatologista com câncer e o dermatologista não ter visto. Então, justamente por conta dessa divisão, entre aspas, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre falo para meus pacientes, eu me apresento, eu falo, olha, eu sou dermatologista, algumas vezes eu já sei que eles, porque eles procuram, principalmente os que procuram bastante no Instagram, eles já perguntam, doutora, você faz nariz, você faz lábio? Então, eu já sei o que eles vêm mais ou menos querendo, mas eu sempre falo, olha, eu sou médica, eu sou dermatologista, eu cuido de pele, de unha, de cabelo. Às vezes a pessoa não sabe que o dermato cuida do cabelo, que cuida da unha, né? E além disso, você vai ser examinado de maneira completa, pelo menos na primeira consulta. Você, tudo bem? Né? Tem muita gente que fala, nossa, e infelizmente é muito comum. As pessoas falam, nossa, eu nunca fui num médico que olhou toda a minha pele, que passou lupa, né? A gente olha com lupa, com luz. Então, às vezes eu vejo, a pessoa não sabia que ela tava com fungo. Poxa, aí... Em tese é o básico, né? Exato. Aí, pensa bem, né? Pensa no meu lugar. Bonito, né? A pessoa tá lá com o lábio toda bonita e com fungo na pele. Né? Faz sentido isso? Eu tenho que tomar, enfim, na minha opinião, eu tenho que tomar atenção nesse cuidado integral com o paciente, né? Então, eu gosto de trabalhar assim. Isso torna o meu trabalho muito mais perfeccionista, muito mais minucioso, só que, ao mesmo tempo, isso desenvolve uma confiança da pessoa em mim que fideliza a longo prazo. Que legal. E aí, até pensando nesse perfil de paciente que você atende no seu dia a dia, como que você, mais ou menos, né, fazendo todo esse trabalho até global, né, podemos dizer assim, qual que é a experiência que você tem ali no dia a dia? O que as pessoas mais estão buscando? Pensando aí um pouquinho até nas tendências que tem ali no mercado, tanto na parte clínica quanto na parte estética também. Perfeito. O que eu tenho visto, eu acho que o bom das redes sociais hoje em dia é que a gente consegue filtrar também um pouco dos nossos pacientes, né?
O que eu tenho visto de maneira geral como movimento na dermatologia e que está se traduzindo no meu consultório é um quiet beauty, que é uma beleza mais natural, um embelezamento silencioso, tá? Então, não é... Os meus pacientes, eles nunca buscaram exageros estéticos, então eu tenho muita sorte, porque eu já atraio um público que mais ou menos conversa com coisas que eu acredito, né? Eu não sou uma pessoa a favor de grandes volumes, grandes lábios, essas desarmonizações. Mas essa tendência de fazer procedimentos que gerenciem o envelhecimento ou que façam alterações de maneira mais sutil tem sido um movimento que a gente observa na dermatologia e também está se traduzindo no meu consultório. Em termos de procedimento, nesse momento, coisas que estão em boom, né, que estão aí em vigência. Estímulo de colágeno, porque proporciona bastante naturalidade. E no meu consultório, como é um assunto que eu também amo, as tecnologias. Por quê? É o que deixa mais natural possível. Então, a gente estimular o colágeno da própria pessoa ou estimular a melhora da qualidade da pele, aí com essas tecnologias, lasers, e os pacientes gostam dessas modernidades, né? Ao mesmo tempo também, como esses lasers são tecnologias muito caras, não é qualquer lugar que tem. Então, torna você mais diferenciado como dermato ainda também, né? Então, saber mexer nisso, ter acesso a essas máquinas, já te credencia, ele não é uma... E te nicha um paciente um pouco mais rebuscado. Entendi. E aí, como até trazendo esse ponto das tecnologias e etc., como que isso, logicamente, agrega valor para você, mas até pensando no efeito, no benefício que essa técnica gera, o quanto isso também enriquece o seu trabalho, enriquece ali o que você pode até entregar para a pessoa. Ah, perfeito. Bom, eu sou uma pessoa que eu prefiro muito mais que o meu paciente venha com um planejamento e uma certa frequência, porque a gente consegue manter a pele dele a longo prazo bonita, né? Porque senão eu fui lá, fiz botox uma vez e depois voltou toda a ruga, então eu consigo ter uma recorrência e ao mesmo tempo eu não faço um procedimento agressivo numa ida só. Então a gente vai construindo um pouquinho por dia, um pouco da beleza e da saúde da pele do paciente. Então, ele nem sai com aquela pele que ele vai ter que ficar um mês dentro de casa, ele consegue fazer um tratamento de beleza e manter uma vida normal. E, ao mesmo tempo, ele tem uma recorrência comigo no consultório, o que ajuda, pra mim, na fidelização dele e pra ele no fluxo financeiro, que ele não tem que chegar lá e fazer um pagamento gigante de uma ida só. A gente faz um combinado de procedimentos, atinge um objetivo, faz outro combinado de procedimentos, atinge um certo objetivo. Então, esse paciente vai ficando comigo e cada ano que passa ela vai ficando mais bonita. Uhum. E aí, até pensando nisso, quais que são as maiores dificuldades, as maiores dores, pensando tanto na dermatologia quanto pros pacientes? O que os pacientes vivenciam ali que traz esse ponto ali de dificuldade até na prática clínica também? Olha, eu acho que nesse momento, eu vou ser muito sincera, eu não costumo ser muito polêmica em torno disso, mas são os maus profissionais, né? A gente tem que pensar que a dermatologia, a gente não lida com uma medicina de necessidade, a gente lida com uma medicina de desejo, né? Então, nesse âmbito do desejo, muitas outras profissões adentraram, inclusive pessoas que não têm profissão nenhuma, né? Não fizeram formação acadêmica e faculdade nenhuma, estão adentrando nisso e achando que é muito simples, só chegar e fazer igual a gente. Então, eu acho que esse é a dor do paciente e do médico que isso é bom nessa área. Uhum. Porque a gente tem que ralar para mostrar que a gente não é igual esse tipo de profissional, né? Para educar o nosso paciente, quem é um e quem é o outro. E eu acho que a dificuldade, com certeza, é muito maior por parte do paciente, porque ele acaba perdido em quem é bom, quem não é bom. Às vezes ele vai até pelo preço, né? Vai pelo preço, ou muitas vezes acha que vai pela aparência do Instagram, né? Então, assim, vai confiando. Então, eu acho que essa é a dor do paciente e também, nesse momento, é a dor do médico. Essa invasão de todo mundo querendo garfar um dinheirinho
nesse nicho, sabe? Que tá muito em voga, né, atualmente. A gente tem visto que, economicamente, esse nicho de wellness, bem-estar, beleza, lifestyle, hoje em dia é o boom do momento, né? Isso a gente vê na moda, a gente vê nas academias, existem muitas áreas da economia surfando com isso. E é natural que as pessoas queiram surfar também, né? Só que a gente tem que ter responsabilidade com a nossa saúde, né? A gente não dá pra gente querer fazer wellness e provocar disease, né? Illness. Então, tem que ter eu acho que essa é a dor principal. E aí, pra você, por exemplo, pensando como dermatologista, você tem que ser credenciada, por exemplo, para atuar em determinados tipos de procedimentos, manuseio de aparelhos. O que difere um pouquinho até... O que o dermatologista acrescenta mais, assim, pensando nessa questão do global do paciente? Perfeito. Vou rapidamente só explicar como que funciona ser um dermatologista, tá? Para você ser dermatologista, você ou tem que ter estudado num serviço credenciado à Sociedade Brasileira, ou você tem que ter estudado, enfim, em um serviço não credenciado, que foi o meu caso, mas também tem que prestar uma prova de título que te habilita pela Sociedade Brasileira. E no meu caso ainda, eu tive que ter um tempo de atuação na dermatologia sob supervisão de outros dermatologistas ou num serviço público, que foi o meu caso, né? Eu trabalhei uma parte com uma professora para adquirir experiência, uma professora da SBD, e uma parte no serviço público, para você então ser habilitado a prestar essa prova e ser credenciado da SBD e ser um dermatologista, tá? É um concurso super difícil, o índice de aprovação é super alto, então assim, é uma prova muito difícil. O caminho para chegar lá já é bastante exigente e a prova também. Bom, em especial, para operar uma máquina em si, você não tem que ser um dermatologista, mas o que diferencia um dermatologista é que exatamente por essa exigência de conhecimento técnico em doenças, em complicações, em anatomia, em habilidades cirúrgicas, essa exigência é assim astronomicamente superior do que qualquer outra formação que você puder imaginar. Então, a gente é formado para também resolver todas as doenças. Tudo que tiver de grave, todos os tratamentos com remédios importados, remédios de alto custo. Então, assim, o dermatologista, ele tem que lidar desde o Botox até o lúpus. Né? Quem que cuida dessas doenças dermatológicas? Também é o dermato. Quem que opera a unha? Quem que trata calvície? Quem que trata cabelo? Quem trata doenças graves? Doenças genéticas dermatológicas? Você tem é muito legal. Aqui a gente tem, mas a gente também é cobrado de saber resolver a contrapartida. Então, o grau de cobrança, o grau de formação, o grau de exigência é assim... infinitamente maior, porque Entendi. a gente também, essa parte é nossa responsabilidade também. E até pensando nessa qualidade, vou até trazer pra você um ponto pessoal, assim, da minha mãe, que ela foi fazer, se não me engano, ela tava com algum problema na pele, ou ela foi remover alguma coisa da pele, e acabou voltando com um machucado. Sério? Que se agravou e tudo mais, ela teve que depois procurar toda uma assistência de um dermatologista em si pra fazer essa... melhorar ali o quadro, que ficou meio feio mesmo ali. Acho que queimou algo nesse sentido, então é bem legal isso que você complementou. Eu tenho um caso muito dramático que aconteceu comigo, já fazem alguns anos, que foi ela era sogra de um neurologista, inclusive, e ela foi fazer um botox bobinho num profissional que não era médico, e aí, que é muito comum falar, faz o botox aqui, depois você vai no dermato. Só que aconteceu, ela tava com câncer de pele aqui no dorso do nariz, e a gente tem um pontinho, a gente fala que é as linhas do coelho, né, do botox, que é feito aqui, que é a bunny lines. Aí ele fez esse pontinho, e, consequentemente, ele acabou pegando esse câncer da superfície e enfincando no osso. E essa cirurgia virou uma cirurgia enorme, super dramática. Teve que ser operada, enfim, num hospital enorme em São Paulo. Então, ela podia ter ganhado uma cirurgia de 5 milímetros e ganhou uma reconstrução facial. Nossa.
Então, infelizmente, a gente vê muita gente querendo se meter a tirar a pintinha e bota um câncer no lixo e não sabia que a pessoa nem soube que teve câncer, e aí volta, piora, a gente perdeu a oportunidade do primeiro diagnóstico. Assim, a gente pega muito problema, infelizmente. E resolve muita coisa que poderia ter sido evitada, né? Exato, é. E aí, até pensando na SBD em si, eu vi que você, no seu Instagram, você compartilhou muito a sua trajetória para você poder, né, adentrar ali. Queria que você contasse um pouquinho como que foi esse processo, como que se desenvolveu, qual foi os desafios, como que foi toda essa parte do estudo. Bom, como é que foi? Foi difícil, né? Não tem o que falar, né? Uhum. Mas hoje é muito gostoso falar disso pelo triunfo que eu obtive, porque diferente de muitos profissionais e diferente do que muitas pessoas pensam, eu tive o objetivo de tentar manter a minha vida profissional na medida do possível, né, enfim, levar a minha vida e também organizar o estudo. Então, como é que foi isso? Foi estratégia e organização. Não tem Teve que outro conciliar, caminho. né, toda Exato. essa parte. Então, assim, eu, durante 2 anos, na verdade, desde que eu voltei da França, que eu ia ter o tempo permitido para poder prestar a prova de título, eu comecei, assim, contabilizar todos os minutos do meu dia. Eu tinha cronogramas semanais, cronogramas diários, cronogramas mensais. Então, por exemplo, todo domingo, inclusive isso é tão maravilhoso, você se tornar dono do seu tempo é tão maravilhoso que eu não consegui largar desse hábito. Uhum. Todo domingo eu sentava, eu tinha um cronograma de hora por hora da minha semana. Então, eu tinha o horário que eu trabalhava, o horário que eu operava, o horário que eu gravava, o horário que eu lavava o cabelo, o horário que eu jantava, o horário que eu malhava, o horário que eu via a minha mãe, entendeu? Então, assim, e tive que ser estratégica e disciplinada. Uhum. E aí, no final das contas, acabou dando tudo certo. Inclusive, isso daí, hoje em dia, eu ajudo outros alunos a também passarem por isso, com tudo isso que eu aprendi, com as minhas dificuldades e principalmente com essas minhas estratégias todas, para eles também conseguirem, porque isso é um sonho, né? A gente está regulamentado na profissão, a gente atingir a formação, ali, né? Acesso, né? E aí você, então, pensando no que você falou dos alunos em si, então você também atua nessa área de docência. Queria que você explicasse um pouquinho o que você faz aí nessa área mais educacional. Perfeito. Vou começar só um passinho mais para trás, que o que eu pensei enquanto eu não podia ainda prestar a prova de título da SBD, né? Eu pensei que eu ia ter que fazer coisas para construir a autoridade. Então, num primeiro momento, eu estava focada em construir minha autoridade para levar isso para o consultório e para o meu desenvolvimento pessoal. E em 2023, eu fui fazer um fellow no Saint-Louis, em Paris, que é o primeiro hospital, que é o hospital onde surgiu a dermatologia, né? E aí, não esperava me tornar professora, tá? Foi super sem querer. Uhum. E quando eu tava nesse fellow, como é um hospital muito conhecido entre todos os dermatologistas, enfim, famosos estudaram lá, eu acabei ficando um pouquinho conhecida ali, porque eu mostrei no Instagram um pouquinho do meu dia a dia, e voltei e fui convidada por um amigo para dar aula. Na verdade, foi um grande desafio. Durante os primeiros meses, isso já fazem quase 3 anos, né? Durante os primeiros meses, eu tinha uma clara noção que eu estava dando um passo muito maior que a minha perna, porque eu não estava tão distante assim das alunas, sabe? Em termos de formação, mas também começou a agregar para o meu estudo de prova de título. Então, quando eu dava aula sobre um assunto, automaticamente eu sabia muito mais. E isso foi me ajudando a construir minha autoridade. Esse ano, então, estou trabalhando numa outra pós-graduação. E como é que é meu dia a dia? Finalmente respondendo sua pergunta como professora, né? Contei essa história como eu virei professora, mas como é que é o meu dia a dia? Eu atuo ajudando médicos a se tornar especialistas.
como dermatologistas. Então, eu dou aulas teóricas e eu acompanho eles nos atendimentos. E os atendimentos têm tanto a parte de discutir caso de paciente, ensinar eles a fazer prescrição, ensinar a examinar, quanto a parte de procedimento mesmo, ensinar eles a fazerem os procedimentos, pegar na mão ali, ensinar a gerir o paciente, ensinar a posicionar. Seria a base ali. Tudo. Assim, da pessoa, do comecinho da vida dela como dermatologista até o final da formação dela. Então, meu dia a dia também é mais ou menos isso. E fora isso, eu fico brincando, né? Eu gosto tanto hoje de ensinar que os meus alunos nem são alunos, né? Eu falo que é filhos, né? Porque eu levo eles comigo pro consultório. Eu acabo tentando participar da formação deles da maneira mais ampla que eu posso, sabe? E até vivendo um pouco do que você já sabe real, mais ou menos exatamente, as dificuldades, os enfrentamentos que eles vão ter, e você também aborda isso no... Exatamente, levando eles para a vida real, né? Que quando eles são alunos, eles são muito protegidinhos ali do nosso lado, né? A gente tá sempre cuidando muito, mas na vida real não vai ser assim, daí eu vou tentando ajudar eles a crescerem. E aí, queria que você me contasse um pouquinho também da experiência que você teve, né, na França. Eu acho que tanto a galera que te acompanha, que é recém-formado, ou busca fazer uma residência, ou tá até atuando na residência, tá ali no processo inicial ali da carreira mesmo do dermatologista, quanto que isso te agregou? O que você viu lá de diferente? Por que lá é um local de excelência em si? Vou ser muito sincera com você. O que isso mais agregou na minha vida, de verdade, foi autoconfiança. Uhum. Porque aprender dermato, o livro ensina. O que eles iam me ensinar lá, né, assim, a vivência. Então, vivência e autoconfiança. Eu acho que foi a primeira experiência que eu tive na minha vida de verdade, de sonhar com algo e materializar. Porque para eu ir para esse hospital, eu fiz contato totalmente sozinha. Eu entrei no Google, peguei o telefone do hospital, eu falo um pouco francês, je parle un peu, liguei lá, então tinha coisas que eu não entendia para pegar o contato do departamento de dermatologia. Eu desligava, ligava com o Google Tradutor aberto no Viva Voz, e aí traduzia e aí ligava para outro departamento, até que eu consegui a minha aprovação. Deu a cara e a coragem ali para... E aí... Enfim, aluguei um apartamento em frente ao hospital também, né? Entrei lá na internet, achei um apartamento em frente ao hospital e fui totalmente sozinha, eu e meu telefonema pelo Google. Consegui, enfim, ficar lá, acompanhei, participei de todas as atividades por 2 meses. Eles têm um serviço enorme, eles têm uma quantidade de doenças diferentes, assim... como é que eu posso dizer? Que eu não vi tanto no Brasil quanto eu vi lá, inclusive por conta do clima, queixas diferentes, aprender a conviver nesses ambientes diferentes, aprender como funciona esse sistema francês, visitar e frequentar o ambiente onde nasceu a dermatologia, porque o hospital é medieval. De 1600, da época da peste bubônica. Então, é um hospital muito diferente. Enfim, ter todo esse convívio me trouxe muita autoconfiança. Que, assim, se eu fui capaz de trabalhar lá, eu sei que eu trabalhei em qualquer lugar, sabe? Eu me virei muito para trabalhar lá. Então, isso me agregou demais. E aí, óbvio, que ter frequentado o Saint-Louis botou um pesão no meu currículo. E lá de Paris eu fui convidada a me tornar speaker de uma empresa espanhola, que eu sou speaker hoje, né, de produtos. Então eu conheci eles lá em Paris. E depois disso, assim, a minha visibilidade na dermatologia se tornou bem mais significativa. Aí eu queria que você me explicasse um pouquinho, né, qual que é a relevância, por exemplo, de você ser uma speaker? O que exatamente ali isso agrega? O que isso te traz até de, vamos dizer, uma bagagem, te traz ali até de resultado em si? Perfeito. Bom, ser speaker, para quem não sabe, significa você ser contratado por uma empresa para ser professor de outros médicos e você ensinar os produtos dessa empresa. Então, a gente se torna um pouco empresário, um pouco autoridade, né? Porque a gente passa a ensinar outros médicos. Então, para mim, isso é muito significativo para minha carreira. E também, é claro que essas empresas
geralmente tem um alcance brasileiro. Nesse momento, nessa empresa que eu trabalho, que é a SkyMed, que tem um alcance global. Eu acabei de retornar do treinamento, Train the Trainers, o treinamento dos treinadores, né? Eu fui ser treinada para ensinar outros médicos no Panamá, então, viagem, financeiramente também, a gente tem um FII, como é que eu vou falar? Um salário para isso. A gente recebe também para se tornar speaker das marcas. E a gente tem acesso a tudo que vai ser de lançamento, novidade. Eu já recebi o treinamento para as pessoas, então, receberem as novidades, né? Então, por exemplo, eu estava no Panamá, os meus pacientes sabem que tudo que eu recebi no Panamá vai começar a chegar para os médicos do Brasil. Eles, doutora, eu quero. Doutor, eu quero. O que você trouxe? Agrega Exato, no seu serviço em si, né? Então, tudo acaba sendo ligado, né? As minhas alunas também, doutora, me conta o que você viu de novidade. Então, as minhas alunas já sabem em primeira mão as minhas novidades. Então, eu acho que você ser pioneiro nos mercados, você ter esse relacionamento com a indústria farmacêutica, porque o dermatologista trabalha intimamente ligado com a indústria dos injetáveis, né? Então, ter essa parte empresarial também. Bom, a gente ama o que faz, então saber as novidades e trabalhar com isso é muito satisfatório também. Trabalhar no mundo todo, trabalhar com médicos do mundo todo, é isso que eu vejo que ser speaker agrega. E aí, isso além de ser algo que você pode, né, em tese, utilizar ali como agregador, né, de bagagem mesmo, tanto para os alunos que você faz a docência, quanto para os pacientes. E aí, o que uma pessoa tem que fazer para virar um speaker de marca? Tem alguma coisa ali que você viu que foi um diferencial seu para estar tendo essa representação que você tem hoje? Sim. Bom, vou contar, no meu caso, o que aconteceu especificamente foi que eu conheci, durante esses dias que eu fui fazer o Fellow em Paris, teve um congresso mundial, que é o maior congresso de medicina estética, que é o INCAS, que é anualmente em Paris. E eu fui também a esse congresso, já que eu tava lá, e eu conheci eles lá. E foi muito engraçado. Daí eles falaram pra mim, e aí, você volta pro Brasil quando? Eu falei, não volto, porque eu tô estudando aqui no São Luís. Aí eles falaram, não, então você tá estudando no São Luís? Opa! Então, quando você voltar, você fala com a gente. E aí eu voltei, entrei, eu falei, oi, voltei. Aí eles, não, você vai vir trabalhar com a gente. Então, pra mim, ter trabalhado no São Luís foi o que motivou a minha parceria principal com a empresa. Mas, de modo geral, os speakers são pessoas que têm habilidade técnica, mas habilidade de se relacionar. Por quê? Você vai ter que se dar bem com todo mundo. Uhum. Então, se a pessoa falar, nossa, eu acho legal, eu acho... Geralmente, os speakers já são pessoas que se destacam no meio de um grupo de médicos por essas habilidades e acabam sendo convidados, né? Então, se você pensar, gostaria de ser um speaker, tenha habilidades, e tanto técnicas quanto de relacionamento. E aí é o começo. Agora vamos falar um pouquinho sobre pacientes em si. Vamos. Sobre o público que você atende em si. O que as pessoas mais buscam quando elas vão até o seu consultório e buscam o seu serviço? Perfeito. O que as pessoas mais têm buscado hoje é gerenciar envelhecimento. Tratar alguns passos, alguns pontos da face que já envelheceu, né? A mulher que acha muito que o rosto desaba, a gente fala aquela face derretida. Mas, de modo geral, o que eu mais recebo são pacientes querendo envelhecer melhor, né? Na verdade, a gente não devolve, eu não vou ficar com o rosto de 20 anos. Ninguém vai ficar, mas você vai ficar com a melhor pele possível, a sua melhor versão na sua idade. É isso que as pessoas querem. Se a gente for parar pra pensar, uma pele viçosa significa saúde, significa autocuidado. Na minha opinião, nossa pele e nossos dentes são nosso cartão de visita. Sim. Se você tiver com cabelo sujo, uma pele mal cuidada, isso daí, assim, você pode estar com uma roupa linda. Acabou a sua roupa, né? Ao passo que se você estiver bem penteado, dentes bonitos, uma pele bem cuidada, você não precisa estar com uma roupa de marca pra você marcar a tua presença. Então, uma pele bonita, uma pele bem cuidada, é sinal de ser bem sucedido, de cuidados pessoais. Então, é isso que a maioria dos meus pacientes busca hoje. E aí, pensando em hábitos, estilos de vida, o que esse perfil ali de paciente ele pode fazer no dia a dia
associado também ao que eles fazem na dermatologia, para evitar que tenha essa dor principal. Tá. Então, eu vou dar dica, se você puder comprar só um produto dermatológico na sua vida. Protetor solar. Protetor solar. O protetor solar que você usa aos 20 anos é o seu melhor anti-idade aos 50 anos. É isso. Então, começar a cuidar desde cedo, tudo que a gente sabe hoje, que a gente hoje tem esse nome na dermatologia, que é os expossomas, que é os fatores externos que podem influenciar na nossa pele. Então, protetor solar, todos os dias, tá? Não é só no dia que sai no sol, não, porque a luz visível também causa manchas na gente. Então, protetor solar, evitar tabagismo, boa alimentação, uma dieta rica em antioxidantes, um bom lifestyle é muito importante, porque a nossa pele mostra a nossa saúde. É isso. E aí, até pensando, para evitar com que isso tenha, com idade, o que são os fatores ali que contribuem, então, associando aí, acrescentando um pouquinho o que você falou, para que a pessoa, em tese, chegue ali no auge ali da idade, numa terceira idade, por exemplo, com uma pele boa, e algo associado ao que, em tese, não chega, tem alguns cuidados ali que não são, vamos dizer, ideais. Perfeito. Bom, eu tenho certeza, o fator mais impactante no envelhecimento da pele é a exposição solar, fotoenvelhecimento. O sol, ele gera radicais livres, ele estimula a proliferação de vasinhos que não precisa, ele quebra colágeno, ele quebra elastina. Então, se você quiser envelhecer bem, então se cuidar, ter essa atenção com a sua fotoproteção. A gente, do papel do dermatologista também fazer essa educação para os pacientes de modo geral. Evitar fumar, que isso também destrói a nossa pele, tá? Também gera radicais livres, rompe colágeno. Pensando se a paciente também quiser ter cuidados dermatológicos ali no consultório, a partir dos 30 anos, fazer toxina botulínica 1-2 vezes ao ano, porque a gente consegue evitar que a fratura dérmica ali, que a ruga se forme de fato. E começar o gerenciamento de skincare, se precisar algum estímulo de colágeno, se precisar algum pontinho de preenchedor também. Às vezes, com 30 anos, a gente já começa a ter um afundamento da região da órbita, fazer algum preenchimento na região, é muito comum. Aos 40 anos e em diante, com certeza, muita tecnologia, muito bioestimulador de colágeno, muito skincare e muita rotina dermatológica, ou seja, vir visitar a gente a cada 6 meses e organizar os seus cuidados de pele, de cabelo e de unhas. Legal. E agora eu queria saber tanto da sua questão pessoal, quanto até do que você enxerga a dermatologia pensando aí no futuro. A gente já está tendo, né, essa inversão da pirâmide etária, por exemplo, a gente vai ter mais idosos do que em tese aquela população que a gente considera com a idade ativa. Eu queria que você desse esse panorama na sua visão, no seu dia a dia, no seu contexto e no contexto da dermatologia em si. Como você vê o crescimento da área, como você vê até o que você quer chegar também pensando no futuro. Perfeito. Eu vejo que cada dia mais a dermatologia não está mais só como frufrus estéticos e como cuidados de saúde. Então, os cuidados com a nossa pele que também produz vitamina, que pode, por exemplo, gerar câncer. O câncer mais comum do mundo e do Brasil é o câncer de pele. Então, cuidar da pele é essencial para envelhecer bem. Mesmo, imagina, a pessoa chega com 70 anos, tá com o fígado funcionando, o coração funcionando e tá com baita do câncer de pele, né? E muitas vezes esse câncer de pele também vai dar complicações no corpo. Então, o que eu enxergo é a gente começar a parar de pensar na dermatologia como uma área da estética, uma área do embelezamento, uma área supérflua e incluir a dermatologia como um cuidado essencial para um
envelhecimento saudável. Também é isso que eu gostaria, com certeza, que eu gostaria para mim, que eu gostaria para os meus pacientes, né? Por isso eu busco orientar tudo que eu posso, incluir também cuidados dietéticos, incluir cuidados de suplementação, tudo que puder, e atuar com áreas que se complementam, né? Hoje em dia a dermatologia conversa muito com a ginecologia, conversa muito com a nutrologia, então trabalhar em conjunto para gerenciar o corpo como um todo para esse envelhecimento saudável, a dermato vai fazer parte de tudo isso. E como você vê que as pessoas, a nível de consciência, já estão tendo essa questão que você falou de já buscarem a assistência? Ou você acha que esse é um processo ainda que ainda vai ter que ser um pouco mais construído, nesse educacional mesmo das pessoas? Perfeito. Olha, eu acredito que as pessoas, sim, cresceu muito a consciência da necessidade de cuidados dermatológicos, de visitas ao dermatologista, de cuidado com a pele. Mas, na minha opinião, eu ainda acho que elas pensam que dermato é algo um pouco inacessível e acabam não frequentando como deveria ou como talvez eu gostaria. Então, inclusive, a gente sabe que no SUS nem sempre a gente tem, né, essa demanda como a gente gostaria, mas o dermato é médico, igual os outros também, é algo super importante para a rotina da saúde. Eu acho que essa visão eu gostaria que mudasse, apesar das pessoas estarem se cuidando mais, elas virem mais para consulta. Que legal. E eu queria que você agora desse uma palavra, talvez aí final, tanto pensando nos alunos. Então, você com essa porta-voz de ser uma figura ali que provavelmente eles se espelham e adoram a trajetória, quanto também pensando em cuidados, pensando nessa própria orientação até para os pacientes. Se você puder dar uma palavrinha final em relação a esses dois sentidos. Com certeza. Eu acho que a palavra que eu mais falo e que eu mais sou exemplo é que não existe sucesso sem esforço, né? Então, se você quiser, pensando nos meus alunos, ser um dermatologista de sucesso, tem um esforço. Se você quiser ter um shape de sucesso, tem um esforço. Se você quiser ter uma pele bonita, tem um esforço. Se você quiser envelhecer bem, tem um esforço. Então, a gente entender que vai ter isso, né? Coloca ali na bagagem e leva adiante, né? E em contrapartida, tudo dói. Esforçar dói, mas não crescer também dói. Então, escolhe tuas batalhas e lembra, crescer, não existe sucesso sem esforço em nenhuma área da vida. Eu acho que isso é o que eu gosto isso é o que eu mais gosto de incentivar as pessoas, isso é o que eu mais vivo também. E, inclusive, nas minhas redes sociais eu mostro o meu esforço também, eu não mostro só o sucesso, não. Né? Não tem como a gente chegar lá sem trabalhar e sem pensar nisso. A gente tem que pensar que a vida que a gente vive hoje é resultado dos 3 anos atrás, do que a gente fez, né? Então, se você quiser ter uma vida boa daqui 3, 5, 10, 20, 50 anos, você tá trabalhando nela hoje. Então, não existe sucesso sem esforço. E aí, pensando para os pacientes? Mesma coisa, você não vai ter uma pele bonita, não vai ter uma pele saudável, sem cuidado. Não gosta de passar creme, não gosta de ir no médico. Se a gente quiser ter uma pele bonita, se a gente quiser ter uma vida saudável, a gente tem que conseguir administrar as demandas referentes a isso, né? Então, ir nos médicos, fazer os exames, ter cuidado pessoal também, escolhas saudáveis, caminhada, enfim, equilibrar todos os pratinhos possíveis pra gente chegar no envelhecimento, pra gente ter a pele dos nossos sonhos, da maneira que a gente gostaria. E doutora, para quem gostou um pouquinho do que a gente falou aqui, a gente deu esse panorama um pouquinho da sua trajetória, onde que a pessoa pode te achar, onde que a pessoa te procura? Bom, eu tô no Instagram e no TikTok. Eu confesso que eu não sou tão ativa assim no TikTok, mas eu tô tentando. Mas é DRA Beatriz Lima. Todo mundo é bem-vindo, eu sempre tento responder bastante. Lá eu mostro bastante do meu dia a dia nessa formação de outros médicos, então eu atraio bastante alunos. Também mostro tudo que tá acontecendo no meu consultório, mostro bastante coisa da minha rotina do dia a dia. Então, alunos, pacientes, outros colegas, enfim, quem quiser tá convidado. E o consultório?
O meu consultório fica em São Paulo, na Clínica Defina, também tá tudo no Instagram. Tudo lá. Então, doutora, primeiramente queria agradecer a participação. Acho que foi um podcast muito rico. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. Tanto das pessoas conhecerem um pouquinho de você, em específico, como também abordar um pouquinho da área e também das tendências que tem rolado, né, durante essa... todo o que envolve ali a atualidade, né, da profissão. Então, agradeço bastante a participação, espero que você também tenha gostado. Eu adorei o convite, sou muito grata, o clima é ótimo e eu fico muito prestigiada com o convite de vocês. Obrigada. Imagina. Então, encerramos mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando os próximos episódios que ainda a gente vai lançar. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho. Valeu!